boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o medo de dirigir. Quem nunca, né? Eu fui fazer minha carteira de motorista quando eu tinha 30 anos. Foi muito difícil para mim e só depois eu fui entender por quê. Então eu gosto de trazer esse tema porque eu sei que tem muitas mulheres, muitas pessoas que às vezes têm medo de dirigir, têm medo de se colocar nesses desafios, né? Para quem for depois assistir no YouTube, para quem vai me assistir aí no YouTube, eu peço que aqui embaixo tem um negócio que diz assim, inscrever-se. Te inscreve lá, tem um sininho, aperta no sininho. E aí vai aparecer todas, coloca em todas, assim todas as vezes que a gente entrar com um conteúdo novo, a gente vai avisar você. Na verdade o YouTube te avisa de forma gratuita, né? E você então vai receber esse convite para assistir a nova live, porque essas lives daqui elas ficam lá no YouTube, toda inteirinha, e depois elas saem aqui do Instagram e elas vêm num formato menor aqui pro Instagram. Então a live ela fica salva sempre lá no YouTube. Então convide teus amigos, partilha lá do YouTube os vídeos para que a gente possa chegar na íntegra daí e levar para maior número de pessoas, tá bom? Gente, então hoje nós vamos falar sobre o medo de dirigir. Quem nunca? Como eu falei anteriormente, eu fui dirigir quando tinha 30 e poucos anos. Eu não fiz minha carteira com 18. Eu tinha um medo imenso de dirigir e eu não entendia por quê. Muitas das coisas que a gente tem como medo, qualquer tipo de medo que não tem explicação numa causa de algo que aconteceu aqui, de um trauma, normalmente quando a gente vai em vidas passadas, nessa investigação que a gente faz através da regressão terapêutica, a gente encontra nossos medos lá. Então, toda pessoa que tem medo de dirigir e não encontra a sua causa aparente nessa vida, provavelmente tenha algum medo de algo que aconteceu em vidas passadas. E aí ela é tão real esse medo, mas tão real, que a pessoa não consegue. Ela tenta, ela faz curso, ela vai lá, ela toma floral e ela não passa nas provas, né? O que é isso? Algum medo de algo que aconteceu com ela. No meu caso, eu só fui descobrir depois. Eu fiz a carteira, depois eu demorei um tempão para começar a dirigir depois da carteira. Quem é que tá se vendo aí? Tem muita gente que me conta essa história. Eu fiz a carteira, o carro tá parado e eu não consigo dirigir. E aí depois de um tempo, aí quando eu passei por uma situação lá que eu tive que começar a pegar o carro, né? Porque eu tava sozinha em casa, algo assim. Aí eu comecei a dirigir realmente. E quando eu fiz as regressões já morando aqui em Porto Alegre, um tempo depois já, Porto Alegre foi bem difícil começar a dirigir. Eu ia e aí eu entrava em surto, assim. Tipo, onde é que eu tô? Que bairro é esse? Que lugar é esse? Eu tô perdida, né? Eu entrava em surto. Até que eu resolvi fazer uma regressão. E nessa regressão apareceu o meu medo, então. O que era? Eu era uma mulher que cantava, assim, e eu não ia sozinha para casa. Eu ia para minha casa com um motorista. E pensa assim, ó, se é uma época de motorista, é uma época de carro, é uma coisa bem recente, né? E aí o que aconteceu? Teve um acidente numa curva, ele não venceu, acho que a curva, e a gente capotou. E nesse capotamento eu vim a desencarnar, a morrer. E aí foi muito dolorosa, eu acho que essa morte, porque era uma coisa que foi inesperada, tipo, me cortou a vida pela metade, entende? E claro que a gente sabe que tem coisas que são acidente e tem coisas fatalidades e tem coisas que tem que acontecer. Eu não sei dizer que isso tinha que acontecer ou não. Eu sei que depois eu vi todo o meu velório, vi o que as pessoas falavam, foi bem forte a regressão. E aí houve o desligamento. Depois que há o desligamento, a gente tem o medo do medo. O medo que a gente ainda tenha medo de dirigir, o medo que você acha que tu ainda tem uma situação lá igual. Aí o que tu tem que fazer? Tu tem que pegar e te colocar em situações para ver se esse medo foi embora, se tu curou esse medo. Então, por exemplo, para alguém que tem medo de dirigir, a pessoa vai ter que se colocar numa situação de dirigir. No caso, eu era dirigir e dirigir em curva. Quando eu chegava na Serra Gaúcha aqui, na serra que vai para Passo Fundo ali, sabe? 386, né? É o nome da BR.
Eu chegava lá na serra, eu travava, eu não conseguia ir. Se eu tivesse com alguém do lado, eu entregava o carro, eu não ia, não ia para a serra nem pensar. Hoje eu vou tranquilamente, dirijo sem problema nenhum. Claro, eu não entro nunca em curva e nunca dirijo correndo, mas é uma coisa que tu já passou em vidas passadas. Então, tu vai ter alguns sentimentos, alguns cuidados que tu vai ter porque tu já passou por aquilo. Tu não quer passar de novo, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que anda em alta velocidade em autoestrada. Não vou. Por quê? Porque eu já passei por situações em vida passada. Então, tudo que aquele medo que eu tinha, ele se foi. E aí eu me coloquei numa situação de dirigir, indo para Gramado, ali por Nova Petrópolis, para quem conhece aqui o sul do Brasil, porque tem gente que me ouve de outros estados. E ali tem muita curva. E aí que eu vi que realmente o medo tinha passado. E a partir dali, então, eu consegui ir para a estrada de uma outra forma. Só que além das pessoas que têm medo de dirigir, quando tu tem medo pode ter acontecido várias coisas, né? Quando tem medo de entrar no carro, quando tem medo de dirigir, pode ter acontecido várias coisas. E aí você tem que te investigar inconsciente, olhar. Olha só, uma vez eu tinha uma criança que eu atendi dentro de um curso. A criança veio para ser atendida ali durante o curso. E ela não conseguia entrar no carro. E quando ela entrava com o carro com o pai dela saía dirigindo e ela começava a entrar em surto, assim. Ela gritava, ela berrava, ela não queria ficar dentro do carro. E era um inferno para até chegar lá no Rio de Janeiro, até chegar na escolinha dela. Cada vez que ela tinha que entrar no carro com o pai, isso acontecia. Então, na regressão, o que aconteceu? A menina disse que ela estava andando de carro, que o carro bateu e que ela morreu e que foi para o céu. Mas que o pai dela, que estava dirigindo naquele momento, estava correndo de muito. E esse pai hoje, ele corria muito, ele andava em alta velocidade. Então, cada vez que a criança entrava dentro do carro, é como se ela fosse para o acidente, tu entende? As memórias de vidas passadas, elas acontecem assim. Não é que tu vai ver a memória, não é que tu vai ver o acidente. É que tu sente aquela coisa, vai acontecer de novo, entende? Então, para dirigir, ou a criança mesmo, essa criança que tinha um medo, né, e que depois ela não teve mais medo nenhum, foi uma regressão só que foi feito para ela. Porque era esse o desligamento que ela tinha que fazer. Aquilo ali, ele é muito presente, ele é real. Tem pessoas mais mediúnicas que elas se enxergam na situação. Eu lembro de uma aluna que ela dizia assim, eu tô sangrando durante uma regressão, antes de entrar na regressão, porque ela já estava regredida. E ela se enxergava sangrando. Então, sempre que a gente tem medo, aquilo é real. E por isso que não, tu pode fazer o que tu fizer, tu pode tomar florais, tu pode tomar um calmante, tu pode te convencer, fazer um exercício, respirar fundo. Não vai passar na prova lá para começar a dirigir. Se não fizer e não ver qual que é o problema, qual é que iniciou tudo isso. Que medo é esse que tu tem? Todos os medos grandes que a gente tem, seja dirigir, seja andar de carro, às vezes até entrar num avião, provavelmente aconteceu alguma coisa de vidas passadas. Por quê? Porque nós não somos esse corpo físico. Nós somos isso, mas nós somos todas as vivências que nós já tivemos em outras vidas. Espera aí que alguém tá falando aí. A Denise. Sensação registrada no inconsciente. Isso, Denise. Nós temos todos os nossos registros no inconsciente. Por exemplo, agora nós estamos vivendo uma situação de guerra. As pessoas estão assistindo os noticiários. Vai ter muita gente com medo, com pânico, com sensação ruim, não conseguindo dormir. Pode ter certeza. Por quê? Porque sempre que a gente vivencia uma coisa, a gente escuta uma coisa, a gente já vivenciou aquilo, aquilo mexe muito contigo. Então, não é que a guerra não tem que mexer contigo, entende? A gente sabe, a gente tem compaixão, a gente vê tudo aquilo e acha absurdo. Mas se você toda hora tá escutando isso e você já teve numa guerra, você vai te sentir lá. Tu vai ter a sensação de estar voltando para uma guerra novamente, entende? Porque na caixinha do teu inconsciente está guardado. E quando está guardado ali, tu vê uma coisa igual, tu vivencia uma coisa igual, tu vivencia um medo igual, tu vai trazer para o consciente. Tu vai trazer para agora. E se tu trouxer com medo para agora, tu vai sentir esse medo como real. E aí tu não vai sentir as coisas, por isso que a gente não consegue dirigir, por isso que a gente não consegue dormir, por isso que uma criança de repente não consegue entrar
dentro de um carro para ir até um local. Assim como tem pessoas que, sei lá, não conseguem andar de ônibus, não conseguem dormir num ônibus, não conseguem entrar num avião para fazer uma viagem nacional ou internacional, não conseguem. Tem gente que não vai viajar porque não consegue. Isso ali é medo inconsciente, tá guardado algum registro ali de alguma coisa que aconteceu numa situação assim. Não é, às vezes a pessoa diz, ai, que eu não gosto de coisa fechada. Não é isso. Quando tu vai ver uma coisa, tipo, tu já passou por uma situação, né? Então, agora, nesse momento que a gente tá vivendo agora, com essa guerra que tá acontecendo, muita gente vai sentir muitas sensações. Então, se você começar a sentir alguma coisa, procura ir lá olhar no inconsciente, procura fazer regressão, procura mexer, porque as tuas respostas estão ali, estão no inconsciente. Elas não são conscientes, elas são inconscientes. Só que tu vivencia aqui como se fosse real. E esse que é o problema. Aí o medo se intensifica, aí tu não consegue controlar aquilo. É incontrolável. E aí quando se torna incontrolável, o medo ele só aumenta. E se aumentar o medo, tu não consegue fazer tuas coisas, tu não consegue modificar tuas coisas, não consegue modificar, não consegue mudar aquilo ali. E ele se torna tão real que ele é tão intenso que tu não controla aquele medo. Não adianta, pode tentar com o que você quiser. Então, a Denise está falando aqui, não consigo fazer esporte em bicicleta, né? Provavelmente tem algum trauma, alguma coisa que tu vivenciou que tem a ver com a bicicleta. O que foi? Andou de bicicleta, caiu, foi atropelada, não sei. A gente nunca sabe, né? Às vezes é uma coisa bem mais simples, de uma vivência que tu teve em cima de uma bicicleta, ou o lugar que tu vivia tinha muitas bicicletas, né? E as pessoas se locomoviam assim, era assim a estrutura da vida, né? E aí tu tem aquela coisa guardada. Então, tudo que acontece de trauma hoje pra você nessa vida, você também tem que trabalhar, você também tem que limpar, porque senão vai ser um trauma para a próxima vida. Eu fico imaginando assim com que a situação que a gente tá vendo de guerra e coisa, o que vai ser o trauma para a próxima vida para essas pessoas, né? Porque tudo que a gente não trabalha, ou que a gente sente muito medo, ou que a gente desencarna com muito medo, fica ali. E, gente, a gente tem que entender que quando você passa por um medo muito forte, libera muita coisa. E nessa liberação, você desencarnar assim com uma liberação de uma energia muito grande, tu fica com aquilo ali presente, entende? Esse que é o problema, a sensação do medo, né? Deixa eu ver o que a Denise está falando. A sensação que vou cair, não sei mais andar. Mas tu sabia andar, Denise? E agora começou a acontecer isso? Tem que ver. Às vezes, assim, a gente vê um filme, a gente vê uma reportagem, a gente vai num lugar muito parecido e a gente se liga àquela vida passada. Sempre que eu começo a ter um medo inconsciente do nada, quando... Tem gente que vai viajar, gente. Tem gente que vai para outro país, quando vai lá, foi num lugar, vivenciou alguma coisa e quando volta, vem trazendo todo esse medo. Então, qualquer medo que tu tenha, seja de dirigir, seja de andar de carro com uma outra pessoa, é medo inconsciente que de alguma coisa que estava escondida e guardada. Eu lembro de uma moça que ela tinha um carro na garagem. Ela tinha ganhado esse carro, estava na garagem um tempo e ela não conseguia dirigir. Com ela, a gente não entrou na época eu não trabalhava com regressão, a gente entrou com florais e a gente trabalhou o medo dela, mas a gente trabalhou por quanto tempo? Por 1 ano. Às vezes as pessoas dizem assim, floral não funciona. Eu trabalho com florais também, gente. Mas 2 receitas, né? Trabalho não com a manipulação, no caso. Aí, o que aconteceu? Ela trabalhou 1 ano com florais. E foi incrível a melhora dela, porque ela simplesmente, depois disso, começou a dirigir, foi morar sozinha. Ela também teve os trabalhos dos medos. E quando a gente faz a regressão ali no consultório, a gente entra normalmente com algum floral. Ou casa com isso, ou dá para trabalhar só com o floral. Porque tem muitas pessoas que não acreditam em reencarnação e querem trabalhar com outra técnica. E a gente pode trabalhar com os florais. O teu medo pode ser trabalhado com florais. Funciona, funciona. Só não vai querer que você tome um vidrinho de floral que vai funcionar, entende? Tem que ser uma persistência, tem que ser uma disciplina, tem que tomar aquele floral por 1 ano, até que você consegue limpar. Ele é mais lento do que fazer uma regressão. Uma regressão, as pessoas me dizem, mas em quanto tempo? De repente, em 2 meses você tá bem. Mas o floral não, daí tu tem que intensificar, fazer um tempo de tratamento e talvez até mudar a fórmula
com o passar dos meses, né? Vamos ver o que a Denise falou. A Denise está falando, acredito que é uma energia externa, acho que tenho que trabalhar isso, né? Eu acho que sim, porque, na verdade, né, assim, ó, é a diversão, é andar de bicicleta, é te divertir. Por que tu não tá conseguindo fazer isso? O que aconteceu lá no passado, quando tu tava te divertindo ou andando de bicicleta, que te trava hoje, tu não consegue subir? Que medo é esse, né? E os medos, eles são sempre empecilhos pra gente evoluir, pra gente conseguir fazer coisa. Imagina hoje sem dirigir, que nem em Porto Alegre é impossível, né? A gente precisa do carro para se locomover, tudo é muito longe, qualquer capital, né? Ou mesmo que tu queira viajar. Então, é necessário trabalhar esses medos para que você possa fazer tuas coisas, para que tu possa fazer diferente, para que tu possa fazer outras coisas, né? Então, é muito importante a gente olhar para esses medos, para esse inconsciente. Não é só quando a gente tem uma coisa grave ou quando a gente está trabalhando com um problemão, mas os medos também têm que ser limpos e às vezes os medos de uma coisa te impede de tantas outras coisas que você não vai fazer porque você não consegue andar de bicicleta, porque você não consegue dirigir um carro, porque você não consegue entrar num carro com uma outra pessoa, tu entende? Não pode subir num avião para ir para um outro país, para um outro estado, e tudo isso aí vai te impedindo muitas coisas. Tem pessoas que não conseguem entrar no elevador. E aí imagina, às vezes tem que subir 10, 20 andares de escada, é loucura isso. Mas tem pessoas que têm. E esses medos normalmente são coisas de coisas fechadas. E aí tem que se trabalhar, tem que ir mexendo isso aí. Esse tempo atrás, agora muito pouco tempo, tinha uma menininha que vinha lá e ela entrava no elevador e ela colocava a mão na cabeça, assim. Ela tinha uma sensação ruim quando entrava no elevador. E aí, com as regressões do desligamento, ela passou aquilo. Hoje ela consegue entrar, eu trabalho no quarto andar, ela entra no elevador normal e ela não sente mais aquela situação. Então, olha a importância de cortar esses medos, de entender de onde vieram, de trazer para o consciente, para a luz do consciente, para a luz do aqui e agora, né? Para poder, então, não sentir mais isso. Porque muitas vezes o nosso medo é isso. O medo é, na verdade, coisas que estão guardadinhas ali na caixinha do inconsciente e que tem que trazer para o consciente. Ah, mas daí traz para o consciente, acessa aquilo melhor, assim, porque há um corte, né? E há um entendimento também. Mas o corte que vai fazer. E o que é o corte? É ver tudo o que aconteceu naquela tua vida, como é que tu desencarnou, como é que tu foi pro plano espiritual, o que aconteceu, como é que tu foi ficando lá no plano espiritual, até tu tá bem e até voltar. Né? Então, quando você tem esse acesso, quando tu tem todo esse movimento de chegar até o plano espiritual, até ficar bem, tu cortou, tu desligou. Tu não tá mais naquela sintonia ruim do trauma, né? E aí a tendência é melhorar muitas coisas na tua vida. Porque às vezes um medo que tu tem vai desencadeando outras coisas que vão te atrapalhar na tua vida. Então a importância de limpar medos. Medos eles travam, eles não te deixam ir, não te deixam evoluir. Imagina na época eu tinha carteira e não ia pedia para pessoas me levar para o mercado, né, gente? Então é uma liberdade para a gente poder fazer as coisas com mais rapidez, com mais tranquilidade. E esses medos que a gente tem de não conseguir dirigir, de tantas outras coisas, são inconscientes, estão ali guardadinhos na caixinha. E tu tem que trabalhar isso para que tu possa, então, fazer a tua vida de uma forma diferente, né? Poder fazer tuas coisas sozinha ou poder, então, sei lá, poder ter mais liberdade, né? Porque é uma liberdade, dirigir é uma liberdade, poder andar de avião faz muito mais rápido para os lugares, né? Entrar num carro com uma tranquilidade ou entrar dentro de um elevador de repente sem sentir medo. Imagina sentir medo de elevador, que tristeza que deve ser, né? A sensação. E são essas coisas que estão ali guardadinhas na caixinha do inconsciente. Então, toda vez que tu tiver um medo, você tem que se investigar inconsciente. Por quê? Porque se nasceu contigo, então, vá correndo fazer regressão. Porque tudo que vem com a gente não é de agora. Tem coisas que a gente não tem tempo de adquirir aqui nessa vida, com a educação ou com a idade, às vezes, por exemplo, tá com uma criança. Então, se você te percebeu desde muito novo tendo medos, você tem que olhar para esses medos, porque eles não são daqui. Eles são de várias e várias vidas e eles estão guardadinhos na caixinha do inconsciente. Então, é só limpando aquela caixinha, arrumando de novo, né, como diz, para guardar as memórias lá, umas memórias mais tranquilas,
né? Talvez até porque a gente veja que sai do trauma e que tá aqui agora bem. Isso nos ajuda a esse corte, né? E o plano espiritual é um equilíbrio, é um lugar de energia diferente. Então, quando tu volta de lá, quando tu volta com acesso desse lugar, né, do plano espiritual, tu volta numa outra consciência, tu volta numa outra energia, uma outra expansão. E, gente, por que a regressão ela é tão legal? Porque ela expande consciência. E sempre que tu expande consciência, seja com o que for, seja do jeito que for, mas com regressão, no caso a gente tá falando, você nunca volta a ter a mesma consciência. Isso significa o quê? Que quando tu acessa consciente, inconsciente, quando tu expande consciência, tu nunca mais vai pensar da mesma forma. E por isso que a vida das pessoas, ela se modifica, as pessoas saem da vitimização, as pessoas entendem por que as coisas acontecem, as pessoas mudam suas vidas. Essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa dentro do consultório e falei para ela, olha, não tem como fazer a regressão sem mudar a vida. A vida das pessoas muda depois que faz a regressão, porque a gente sai dos medos, a gente sai da vitimização, a gente entende por que está reencarnado, a gente entende por que algumas coisas acontecem. Só que medo trava, gente, e medo tem que ser trabalhado, tem que ser acessado, tem que ser desligado. Com medo a gente não vai para lugar nenhum. Então tem que trabalhar esses medos, tem que limpar esses medos, né? Porque daí a gente consegue fazer o processo de andar para frente, senão a gente não consegue. Me caiu uma ficha agora enquanto estava falando, porque eu também estou me trabalhando, a gente está sempre se trabalhando. E então é muito importante a gente trabalhar esses medos, não segurar isso, né? Porque isso vai travar. E se travar, tu não vai evoluir, tu não vai melhorar, tu não vai se sentir bem na tua vida, tu não vai conseguir fazer coisas novas na tua vida. E ninguém veio aqui pra ficar patinando ou pra ficar no mesmo lugar. A gente vem aqui pra fazer coisas novas, pra ser feliz, pra ir adiante, pra aprender, pra ter os aprendizados, né? Pra ter os novos conhecimentos. É pra isso que a gente tá aqui reencarnado, né? Então, gente, hoje eu queria trazer esses medos. Eu não sei se alguém tem alguma coisa para perguntar ou para falar. Eu tô aqui à disposição de vocês para ouvir vocês, se caso vocês queiram falar. Não sei se tem alguma pergunta aqui ou não, mas vocês podem perguntar se vocês quiserem ou quiserem comentar alguma coisa ou falar alguma coisa. Mas é isso, medo não é legal e tem que ser trabalhado. E a única maneira que eu vejo de se trabalhar medo realmente é ou você vai na linha da regressão terapêutica ou do floral. Não tem outra forma de trabalhar, né? Os medos inconscientes. Claro, dá para trabalhar com o Ho'oponopono também, abençoar o medo, né? Medo abençoado, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Mas também é uma disciplina. Não adianta tu fazer uma semana de Ho'oponopono e parar. Tu tem que fazer como disciplina, todos os dias, até fazer a limpeza total desse medo, para que as coisas se modifiquem. Então, hoje eu te dei 3 opções. Ou você vai pela linha do floral, ou tu vai pela linha da regressão, ou tu vai usando o Ho'oponopono. E todas essas 3 coisas, elas te ajudam a limpar e curar. A ponto de não sentir mais medo, a ponto de você conseguir ir para um avião, a ponto de você andar de elevador tranquilo, dirigir tranquilo, passar nas provas, que é tão ruim quando as pessoas dizem, não consigo passar na prova, não consigo fazer minha carteira, né? Então, se você está passando qualquer uma coisa dessa, ou souber de alguém que está passando por isso nesse momento, compartilha o vídeo aí para essa pessoa, para que ela possa ouvir que tem como resolver, que não é uma coisa que eu nunca vou ter a carteira, eu nunca vou dirigir, eu nunca vou viajar. Não, tu vai, mas tu tem que talvez usar uma dessas ferramentas que foi sugerido durante a live, para que você possa se trabalhar então e para que você não precise mais sentir os medos, né? Medo trava, né, gente? O medo trava e a gente não vai para frente daí. Seja o medo de qualquer coisa. Você tenha medo, não te deixa ir pra frente, né? Do que você tem medo aí, eu te pergunto. Quer contar pra mim? Do que vocês têm medo? Escrevam aí. Se é dirigir, hoje uma colega aí falou andar de bicicleta, que medo que você tem? Quero saber, qual o teu medo? Às vezes é um medo de outras coisas também, a gente tem medos inconscientes guardadinhos ali, e que quando a gente não trabalha, eles vão nos atrapalhando na nossa vida diária.
Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live, uma live curtinha hoje falando sobre o medo de dirigir, como é que a gente pode trabalhar isso. Dei 4 opções para vocês. Peço que vocês compartilhem, né? Compartilhem esse vídeo com os amigos, com os conhecidos, com o grupo da família, com o grupo dos amigos, para que ela vá mais longe e chegue aí, de repente, uma pessoa que tem medo, que vai poder então entender como é que ela pode se trabalhar, como é que ela pode se melhorar, para que ela possa então ser mais feliz, porque quando a gente não tem os medos, a gente fica mais feliz, né? A gente pode fazer mais coisas. Gente, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live. Segunda-feira tem live de novo. Na segunda-feira a gente sempre posta o que vai ter durante a semana. Fiquem atentos que vocês já sabem sobre o que eu vou falar então. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Gratidão a você, Denise. Beijão. Tchau, tchau, gente.